Hoje a Tô gente ouvindo, vai certo? começar, a Tô ouvindo. gente vai falar um pouquinho sobre, dar continuidade, na verdade, né, a semana passada, sobre a segurança do trabalho, os desafios, né, da profissão, que a gente começou falando aí a semana passada, né? Boa noite a todos. A gente vai Isso. dar uma continuidade a esse assunto. Hoje a gente vai falar com o Celso, né, com o Celso Silva e de Jailson Mello, que são estudantes de segurança do trabalho, né? Tudo bem, gente? Tudo bem? Tudo bem, Pronto, professora? tudo bem. Tudo Então, vamos Tudo bem, tudo bem. começar falando um pouquinho, né, sobre esses desafios aí que a segurança do trabalho, que a gente tem, né, técnicos, engenheiros, todo mundo que é da área de segurança do trabalho. Nós temos vários desafios, né, além dos que a gente falou da semana passada. E aí eu queria saber de vocês, né, quais são os desafios que vocês têm percebido, que vocês têm encontrado, né, ao longo aí do curso de vocês, e o que que vocês esperam depois também, né, de terminar o curso. Pode falar, Celso. Quer começar, Deus? Professora, os desafios são muitos, inclusive com essa revolução tecnológica agora, que eu acredito que seja a quarta, que as máquinas mudaram, os equipamentos mudaram. Então, assim, por exemplo, o CBO, que antes você tinha. é, Você dá para você fazer o PGE, e você, no CBO você via a função, o que fazia a função de determinado funcionário, né? As características. Só que só com o CBO, nesse mundo bem tecnológico, já não dá para você fazer um laudo assim, de uma perícia do trabalho dele, quais os riscos que ele vai encarar. Por quê? Porque foi feito em deixa eu ver aqui, eu acho que foi 1977 que foi feito o CBO. Então, naquela época, se tinha muita consciência das atividades feitas com a tecnologia da época. Já no mundo atual mudou muita coisa. E o funcionário, por mais que ele tenha a função dele, que ele tenha as atribuições e os riscos da atividade dele, mudou muito. Tem outros locais da empresa que costumam dizer assim, não, vamos lá, vem cá, parece que você deu uma força. E nisso ele acaba assumindo outros riscos e fazendo outras funções. E não vai ter isso no CBO constante. Então, esse já é um desafio. Que na hora de você fazer um laudo de riscos, você vai ter que encaixar essas ideias novas, né? Que não tinha lá, não vai ter na função, né? Muita coisa que está surgindo, novos equipamentos. E aí, como é que vai fazer se não vai estar no CBO? Vai ter que botar na canetada lá e passar para o computador e pôr para completar, né? O CBO e outras coisas que você foi encontrando que não tinha lá na época. Em 1977 não existia, né? A classificação de todos os riscos que você vai encontrar hoje. E com essa questão de você poder tá indo ajudar em outro setor da empresa, então realmente tem que fazer um laudo bem mais complexo do que antes dessa revolução industrial. Não estou ouvindo. Não vi. Eita, tá falando então no caso de identificar os riscos, no caso, né, os novos riscos das atividades que a gente tem no dia de hoje, né? Isso que está falando? Seria Isso. o desafio Isso. encontrar os novos riscos, né? Nas novas atividades, porque você está falando que não tem lá, não é isso? Mas Não realmente, vai ter. além desses riscos que você está falando, a gente tem os riscos psicossociais, no caso também, que também são novos, né? Porque antes ninguém falava de doenças psicológicas, né? Dos riscos que Isso. psicológicos e que hoje também tem. Então, assim, também realmente é um outro desafio que a gente encontra, né? Que porque assim, a gente vai evoluindo, né? Vai crescendo, vai mudando, e aí novos riscos vão surgindo realmente. Então, identificar os riscos realmente é um desafio para qualquer técnico de segurança do trabalho, qualquer pessoa da área de segurança do trabalho, né? E também, além de encontrar os riscos, fazer melhorias, né? Melhorias, como você falou, que está tendo a tecnologia, está vendo mudança de risco, tem várias funções surgindo também. Então, além de você identificar, você também tem que ter um planejamento, né? De monitoramento dos novos EPIs, como os SCPI, né? Porque também, como tem atividade nova, tem risco novo, tem que ter EPI novo, né? Tem que ter também soluções novas para esses riscos, cada problema que vai surgindo. E aí você vai aprendendo com o tempo, realmente. Quando você entra dentro da empresa, você entra e você vai aprendendo.
né, com o próprio dia a dia, os riscos que vai acontecendo, o perigo, né, o ambiente que você tiver, e aí você vai aprendendo e você vai conseguindo identificar e melhorar a empresa, né? Não é isso? Isso. Quase E, mais. professora, e com essas mudanças tecnológicas, acaba tendo o LGPD, né, que foi a Lei Geral de Proteção de Sim. Dados, porque foi necessário, né? Porque tem esse outro lado também, que as empresas precisam proteger seus dados, ou seja, o maquinário traz informação que pode ser alvo de hackers, Uhum. né? Pode ser a fórmula de um produto. Então, assim, então, o técnico também tem que estar por dentro dessas outras leis, né, da informação de dados, que é a LGPD é, 1000, aliás, 13.709, né? Então, assim, tem que ter informação de outras áreas, né? Ele tem que estar formado em várias áreas, de informática, jurídicas, tem que estar preparado. E depois passar tudo para o empregador, né? Um parecer técnico desses novos riscos, que são bem diferentes daqueles que já estão acostumados, que eu ainda como estudante ainda estou aprendendo, né? Isso. Isso. Então, além de você conhecer novos, né, é, novas áreas, você também tem que estar por dentro da própria legislação que muda sempre, né? Todo dia, sempre, todo ano, tem novas mudanças nas normas regulamentadoras, na própria lei, né, lei do trabalho. Então, assim, é muito importante. Boa noite, para quem está entrando agora. É muito importante que o técnico de segurança do trabalho e o engenheiro, né, quem está na área de segurança, ele esteja atualizado nas normas, principalmente nas normas, né? Porque ele vai trabalhar com elas diariamente. E o Ministério do Trabalho, as fiscalizações sempre vão, né, nas empresas, ver se está tudo certinho. E a empresa ela é responsável pela fiscalização, por exemplo, de EPIs dos funcionários, então tem que estar monitorando o funcionário, tem que estar entregando o EPI com CA, né? Um EPI de qualidade, que funcione para aquela atividade, não pode ser qualquer um. Então, antes de qualquer coisa, o desafio que eu acredito assim, do técnico é aprender a sua própria área, né? Que é as normas regulamentadoras e as leis, porque elas são muito difíceis, né? De serem traduzidas muitas vezes. É, nem todo mundo sabe interpretá-las, então, interpretar corretamente a norma, está sempre estudando, está sempre vendo também outras áreas, né? Depois, se você estiver bem atualizado no que você está fazendo, até porque, né, dentro da empresa é um grupo, né, de pessoas, então, assim, um vai ajudando o outro, né, dentro das atividades, vai aprendendo, e eu acredito que esses desafios acabam sendo minimizados, mas você tem que procurar, né, realmente estudar bastante para poder, identificar os riscos, você fazer uma boa prevenção, né, relacionados a acidentes, às doenças ocupacionais, você tem que propor os treinamentos, né, para poder fazer com que os funcionários, eles saibam utilizar os equipamentos corretos, inclusive o próprio técnico de segurança do trabalho, ele tem que ter cursos, né, cursos de proficiência para que ele também fique apto a dar esse treinamento, né, porque como é que você vai dar um treinamento se nem você sabe daquele assunto? Então, o técnico, o engenheiro, quem for, se não for uma terceirizada, né, se não for uma empresa contratada, o técnico, o responsável, ele tem que entender daquele assunto e poder dar um treinamento correto também. Até porque se acontece alguma coisa, né, algum acidente, o trabalhador ele não sabe utilizar, é responsabilidade da empresa. Né? Então, eu acredito que tem esses desafios aí também encontrados pelos técnicos, né? Assim, tem que ter tem que fazer os exames médicos, né, dos funcionários, o PCMSO, e o PGR vai precisar disso, né, um precisa do outro, para ver quais são os riscos e avaliar os exames e ver o que vai ser preciso fazer, né. E, assim, o desafio, pesquisando, né, você está iniciando na carreira, eu acredito o seguinte, você vai iniciar na área de segurança do trabalho, você ainda não teve a oportunidade, você precisa da primeira oportunidade. O que eu acredito que eu preciso saber é qual empresa que eu estou entrando, quais NRs que eu vou ter que saber mais específicos daquela empresa, né? E aí eu vou olhar onde é que tem digamos assim, os riscos, já tenho uma noção logo de cara o que é que está acontecendo ali e ir atrás dos exames dos funcionários Mas, para ver como é que está. Eu vou começando a atuar e mas descobrindo. no caso do PCMSO,
PCMSO, quem faz o PCMSO é o médico do trabalho. Então, o do técnico, ele médico. apenas É, encaminha, né? Porque tem os exames também. periódicos. Então, lá no PCMSO, tem a data lá que o trabalho tem que ir. Então, você só precisa mesmo dizer, ó, hoje, amanhã tal dia, você tem que ir para o médico, por exemplo, né? Fazer o periódico. Porque tem que dar baixa, dizer que ele vai sair, né, da empresa e que ele está a serviço, né? Porque ele está indo fazer o exame. Então, ele tem que dizer na empresa que ele está indo fazer o exame, tem que encaminhar ele lá. Tá ok, né? Então, assim, quem faz o PCMSO realmente é o médico do trabalho. Quem tem intimidade com isso é Djailson, né, Djailson? Que já faz periódico, que trabalha, né? Boa noite a todos. Professor, inclusive esse mês de maio agora eu vou fazer meus exames periódicos novamente. Já vou completar mais um ano na empresa. Aí é anual o exame periódico, né? E a responsabilidade do técnico aí é levantar justamente o risco. E aí o método de trabalho ele entra de acordo com o risco, o exame que precisa ser feito específico em cima desse risco, né? Para ver e prevenir doenças que possam ser causadas a longo ou curto prazo, né? Isso. Eu lembro, Djailson, que tu falasse que o técnico só entregava API. E agora, que você trabalha, que você conhece os técnicos de segurança do trabalho, você mudou a ideia de que o técnico só entregava EPI? Mudou e muito. Eu pensei que na minha mente, técnico de segurança do trabalho era apenas para entregar EPI e aplicar advertência, né? Depois que eu comecei a fazer o curso, eu saí dessa bolha que eu tinha e tive que abrir novos olhares, né? E aí foi uma diversa responsabilidade realmente do técnico de segurança do trabalho. Né? Ele é responsável por funcionar a partir do momento que ele sai de casa, né? Porque é trajeto do serviço, e aí até o momento que ele termina seu expediente. Né? E aí sai dessa bolha, eu tive que abrir novos horizontes e ver realmente a responsabilidade do técnico. E para isso eu tive que ir para o curso, né? E lá descobri novas coisas também, né? Inclusive, como falou aí em atualização, a gente tem que estar afinando direto às NRs, porque a gente não sabe quando é que elas vão atualizar, quando é que vai passar a existir outro. A gente tem que estar acompanhando a atualização junto com o tempo que vai passando, né? Automaticamente que ela vai atualizando, a gente também tem que acompanhar essa atualização para a gente não ficar para trás. Verdade. E o teu relacionamento, o que é que você acha? Você tem experiência com o trabalho, né? O que é que tu acha do relacionamento do técnico com os trabalhadores? Professor, esse relacionamento aí tem que ser essencial, né? Porque, como a senhora falou aí dos problemas agora psicossociais, eu costumo dizer que a mente do ser humano ela é uma bomba relógio, né? A gente não sabe quando é que nossa mente ela pode dar um vira-volta, né? E aí a importância do técnico de segurança em relacionar com os trabalhadores, né? Os trabalhadores realmente ver, isso é dessa bolha que eu tinha aqui, técnico de segurança não é um vilão, não é apenas para prejudicar o trabalhador, mas sim para preservar nossa saúde física e agora também a mental, né? Inclusive a CIPA agora trata sobre assédio, né? E aí é grande importância porque vem também cuidando da nossa mente, né? Que nem muitas pessoas falam, a doença do século agora é a ansiedade, né? E a importância Isso. do técnico em tratar os funcionários de acordo ali com sua função e saber manter esse relacionamento saudável, né? Para ambas as partes caminhar juntos ali e obter sucesso. Verdade. Assim, aquela coisa, né? Você cuidar de você mesmo e cuidar do outro e tentar ter um relacionamento saudável, né? Porque a gente, assim, eu acho um outro desafio é você entrar num ambiente de trabalho e você ter que se relacionar, principalmente como um técnico que é líder, querendo ou não, o técnico, ele é um líder, né? Ele vai estar lá na frente, ele é como um mediador da empresa, né? Ele está representando a empresa ali. Então, ele é um líder, ele vai dar treinamentos, ele vai fornecer os EPIs, ele vai ter uma relação com os funcionários, né? E tem muitos que são muito difíceis de lidar, né? Nem todo mundo quer ir para o treinamento, que acha que é perda de tempo, nem todo mundo gosta da segurança do trabalho, porque acha que é gasto de dinheiro, nem todo mundo gosta de estar fazendo aquelas palestras, né? De estar assistindo palestras, DDS. Então, assim, é aquela coisa de você ter que ter uma comunicação também, né? Para poder fazer, conscientizar mesmo aquele trabalhador de que é importante
né? Os treinamentos, participar de palestras, workshop, CIPAT, né? Que é importante para ele, que essa conscientização é realmente um pouco difícil, eu acredito, porque são pessoas diferentes, né? De várias idades, várias épocas, né? Tem gente de toda idade, 20 anos, 30, 40, 50, 60, então são de épocas diferentes, né? Foi feito o Celso falou agora, né? Coisas que existiam antes não existem mais, né? Vai tudo tendo uma evolução, mas nem todo mundo acompanha essa evolução, né? E o ser humano é igual. Então, tem muita gente que é resistente a determinadas coisas, a mudanças, né? A mudança de norma, por exemplo, a norma muda e você tem que aprender essa norma e você tem que passar aquela mudança, né, para os trabalhadores. Tem gente que é muito resistente, né? Então você tem que realmente ter uma boa comunicação, você tem que saber lidar com as dificuldades, lidar com a mediação dos trabalhadores, né? Quando tiver com conflito também. Então, veja como não é só entrega EPI, né? É bem mais complexo os desafios que o técnico tem diariamente, né? E que começa desde a lei, que você tem que saber, que você tem que estar conhecendo, né? Sabendo se está mudando ou não, desde você mesmo e do outro, né? Porque você tem que. É um conjunto, né? Veja quantos desafios a gente vê do técnico sendo no trabalho para poder fazer com que, para poder prevenir, né? As doenças e os acidentes, né, do trabalho. E tem gente que, mesmo com todos esses cuidados, ainda, infelizmente, ainda acontece, né? Os acidentes de trabalho. Né, Celso? O que é que você acha? Sim, professora. Eu acho assim, ó, em relação à psique, né, das pessoas, do lado psicológico das pessoas. Eu acredito que se você demonstra gostar do que as pessoas gostam, elas começam a te olhar com outro olhar. Então, assim, embora você tá lá profissionalmente numa empresa, mas aí você vai lidar com um grupo de pessoas. Então, você não pode ser somente um profissional, tem que ter um pouco também de um lado psicológico, como se vocês estivessem em um lugar fora da empresa, que as pessoas se abrem mais com você. Demonstre gostar um pouco do que elas gostam, chame para conversar. E eu acredito que as pessoas até mais difíceis de conviver, elas meio que se abrem mais para conversa. E até pessoas mais fechadas que não sorriem, até começam a sorrir e te ver com outro olhar. E aí começa a passar um lado positivo da sua presença Uhum, lá. Não vai dizer que chegou o técnico chato, que vai ficar dizendo bota PI, isso e aquilo, dizendo norma. Não. E já tem aquela pessoa que gosta mais assim, de seguir uhum. as normas, né? Então, assim, mas aí a pessoa que é mais difícil, eu acredito que você chama ela para conversar, e aí, como é que você tá? Aí depois vai introduzindo o trabalho, as normas, e aí você procura saber um pouco sobre ela e faz um elogio, tenta acordar nessa pessoa algo de positivo, que eu acredito que você vai abrindo portas para um diálogo melhor. Isso, é verdade. Lembrando, né, porque, assim, isso aí eu acredito que depende de pessoa para pessoa, né? Porque você não pode, lógico que você falou aí que você não pode ser um técnico chato, mas infelizmente nem sempre você vai conseguir agradar, porque é aquilo, né? As normas vêm de cima, né? As leis, a demanda vem de cima. Então, assim, você como técnico, você não é dono do local, né? E você não vai poder sempre estar agradando os É verdade. profissionais. Infelizmente, você tem que. Qual é o seu objetivo dentro da empresa? Prevenir acidentes e doenças ocupacionais. Aí sempre vai ter alguém que não vai gostar. Então, assim, ninguém agrada a todo mundo. Mas você tem que cumprir com a lei, você tem que cumprir com as normas. Porque, caso contrário, as circunstâncias, né? As doenças vão vir, né? Os acidentes vão acontecer. Então, alguém vai ser penalizado por isso. Entende? Então, nessa hora, esse negócio de relacionamento é complicado, né? Porque você tem que tomar cuidado, porque você não pode também ser muito amigo, mas também não pode ser carrasco, né? Porque às vezes, por você ser amigo, mostra muita amizade, e a pessoa pensa, ó, diz que é meu amigo, mas, mas agora não quer me ajudar, e sempre tem esse negocinho, né? Mas não é. É que você tem que cumprir com o seu papel de técnico mesmo, que é a prevenção das doenças, né? E você tem que fazer seu trabalho, né? Mas lógico que não precisa você ser chato e, né, tratar mal ninguém. Você tem que se colocar no lugar do outro também, tem que ter empatia, né? Você tem que ter equilíbrio emocional também, porque vai ter afrontas, sempre tem. É feito que eu falei agora, né? Existem pessoas totalmente diferentes dentro do ambiente de trabalho, cada uma com o seu pensamento, com a sua criação, com a sua idade, né? Com a sua
com o seu mundo, né? Cada um com suas ideias, com suas ideologias, então é difícil você lidar com o ser humano, mas se você está fazendo tudo certo, se você está cumprindo com as leis, saber se comunicar, passar, sabe, aquilo para quem trabalha do direitinho, né? Ter empatia, eu acredito que esse desafio também não é difícil, mas não é impossível, né? Dá para fazer. Né? Diz aí se tu passou já por alguma situação assim dessa na empresa, de algum trabalhador não querer seguir as normas, de que não querer cumprir com o técnico, com as normas do técnico. Já, professor. Depois que eu treino, eu nunca me interessei em me candidatar na CIPA, né? Depois do curso, eu tive essa curiosidade de entrar na CIPA e ver realmente como é que funciona, né? Adquirir mais conhecimento. E aí eu me candidatei para a CIPA e fui eleito, né? Pelos empregados. E aí comecei a atuar auxiliando o técnico, né? Como cipeiro. E aí a gente vê muito assim, ó, lá vem o cipeiro, ó. Ixi, bicho chato. Porque assim, você vê o cara com EPI para estar usando adequadamente, o cara tá usando EPI de forma errada. Aí eu chego no rapaz, tento orientar, numa boa. E o cara pensa que o cara tá com palhaçada, né? Não toma, não corrige e ainda fica tirar onda. E aí no treinamento que a gente tem, né? Até assumir o cargo de cipeiro, a gente tem algumas orientações de como deve proceder em vários casos, né? Uhum. Isso aí, quando você tem essa autoridade, essa autonomia de chegar lá e pedir para o rapaz corrigir, usar o EPI de forma correta, ou aquele que está fazendo seguro, e ele não quer fazer, você tem que passar para alguém que tenha mais voz do que você, no caso, seu líder, seu encarregado, supervisor. E aí, quando a gente fala e ele não obedece, a gente passa isso para uma voz maior de autoridade, aí a gente se passa por ruim, né? Só que ele não dá ouvido ao que você vai falar antes. Porque quando eu chego no rapaz, eu digo, ó, um exemplo, coloca o abafador, que isso vai prejudicar a tua audição. Não agora, mas futuramente pode prejudicar. Isso. Aí o cara vem dizer, ó, faça o seu, esqueça, cuide de sua vida. Né? E aí ele pensa que não, só colocar o abafador. A parte de cuidar de preservar a sua saúde, ele parece que ele esquece. É. Aí a gente passa por rir por isso. E aí a gente sente um pouco o que a segurança passa, né? Na pele. Um pouco, né? Você já está vendo aí, veja, você que é amigo dele, tentando alertá-lo, né? E ele sendo resistente, tá vendo? Ainda fica com piada, né? Ah, faça o seu, que eu faço o meu, como se soubesse mais, né? Porque não querem ser, geralmente as pessoas não querem ser repreendidas, né? E querem fazer do jeito que elas querem. Tem alguém lá que o técnico manda colocar um capacete, eu não sei se lá qual os EPIs que vocês utilizam, mas usar algum EPI e quando dá as costas ele tira? Ou não, todo mundo cumpre? A maioria do pessoal lá cumpre, professor, usa. Agora já aconteceu o caso, agora não, antigamente já aconteceu o caso de, por exemplo, uma pessoa está sem o EPI e o técnico chega e manda ele colocar, ele coloca. Quando o técnico sai, ele vai e tira. Acontece muito isso. Quando eu trabalhava na construção civil, era o capacete. Eles não gostavam de usar o capacete. Por isso que eu falei capacete. Eles não gostam de usar o capacete de jeito nenhum, sabe? Então, quando eu mandava, eu boto o capacete, quando dava as costas, ele tirava. Aí é complicado, né? Vê. Você confiou, você dá o treinamento, o negócio está tudo certo, e a pessoa é questão de conscientização. E aquela coisa, né? Só vai se prevenir depois que acontece alguma coisa de ruim. Enquanto tá tudo bem, enquanto não aconteceu nenhum acidente, não ficou doente, ele continua não utilizando o EPI de forma correta, né? Infelizmente isso. Vocês conseguiram tem algum outro desafio, Celso e Jair, que vocês acreditam que, além disso que a gente falou, né? Vocês acreditam que possa ser uma dificuldade aí para o técnico de segurança? Ou Tem, não? professor. Tem mais algum ou vocês acreditam que só tem esses? Tem mais, tem vários desafios, né? É. Inclusive, um grande desafio que eu vejo, no meu ponto de vista, é a questão do mercado de trabalho, né? Por exemplo, a gente que está na reta final aí de concluir o curso técnico. Eu acredito que sim, professor. Eu acho que como uma empresa lida com gastos,
Então, às vezes, para adequar ela, Adequar ela? não, eu acredito que tem sim, Sim, professora, tem. sim. Pode Sim. falar, tô ouvindo. Essa parte que você falou do mercado de trabalho, eu acredito também que é algo muito desafiador para quem está terminando, Estou te porque ouvindo, pode falar. tem que ter Fala, experiência, professora. né? Tem que ter experiência para você conseguir o trabalho. A gente até estava começando essa discussão, né? Falando sobre isso, sobre quando você termina o curso. Então, quem não tem experiência, né? Essa, Quem não fez estágio, Jailson? é bem difícil. Eu não estou ouvindo mais de Jailson, É bem professora. difícil conseguir um emprego depois, né, de Jailson, porque quem já está trabalhando e a empresa dá a oportunidade de você fazer o estágio, depois você poder entrar como técnico é bom, né? Mas infelizmente nem todo mundo tem essa oportunidade, né? E nem todo mundo trabalha também, né? Para poder, assim, depois que sair do estágio e diretamente ser contratado como técnico, né? Então, é difícil realmente arrumar um emprego. A empresa tem que dar oportunidade, né? Sem oportunidade, como é que a pessoa vai ter experiência? Então, assim, é algo bem desafiador, né? Mas não só tem CLT, né? Tem outros meios de você trabalhar na área de segurança do trabalho, né? Uma pessoa falou aqui que é resistência para usar o cinto de segurança, para quem é motorista, realmente. Depois que vem leis, né? Alguém falou aqui, depois que veio a lei, né, de você colocar o cinto, foi que as pessoas tiveram consciência. Muita gente morria, né? Batia o carro e tal. Foi um comentário aqui que fizeram. Né, de Jailson? É Exato. bem difícil, realmente, né? A tua empresa, ela dá oportunidade de estágio? Não, professor. Não, não Até o dá. momento, não. Não dá. Então, até difícil, né? E aí, tu trabalha o dia inteiro, né? Na empresa. E até para arrumar estágio, realmente é bem complicado, né? Hoje não é mais obrigatório, né? O estágio. Eu sempre digo assim que é bom você fazer o estágio, porque você ganha experiência. Querendo ou não, você pode colocar lá no currículo e aquilo serve. Tem algumas empresas que, assim, né? Não são todas que aceitam o estágio como experiência. Mas é bom porque o que você aprendeu no curso, você vai colocar em prática no estágio. Querendo ou não, você vai ter um contato com como o técnico trabalha, né? Então, assim, é válido, né? Tudo é válido, né? Então, infelizmente, falta aí a conscientização das empresas, né, da abertura de estágio e de dar oportunidade para quem está se formando, né? Para os novos técnicos de segurança do trabalho, não só técnicos de segurança, mas de outras áreas também, né? Então, assim, cabe às empresas aí abrir as portas, né, para os novos profissionais aí que estão entrando na área, né? Mais algum desafio? Hein, Celso? Mais algum desafio? Eu não estou conseguindo ouvir vocês. Eu não sei se vocês estão com algum problema no telefone. Eu não estou conseguindo ouvir. Jailson? Oi, professor. Tô aqui. Sim, tem mais algum É, desafio? outro desafio também que tem é a questão de a gente lidar com o ser humano, né? Como a senhora falou aí, a gente não pode ser um técnico que seja aquele técnico que os colaboradores querem montar em cima de você, né? Fazer você de besta. Mas também a gente não pode ser aquele técnico carrasco, né? Só que a gente tem que ser um técnico que tenha pulso firme, né? Fazer com que as normas ela possam ser cumpridas, porque as normas ela andam de mão dada com a CLT, né? Com a lei. E a gente tem que fazer valer tudo isso, porque no final das contas, o que vai estar lá no final é a nossa assinatura, né? É o nosso trabalho. Né? Se eu for ser um técnico ruim, eu não vou conseguir outro emprego em outra empresa, por exemplo. Né? Sim, Eu não vou conseguir continuar no meu emprego. Então eu tenho que verdade. fazer valer a pena a confiança e o cargo que me foi atribuído. Né? E colocar em prática o conhecimento que eu tenho adquirido. Uhum. Verdade. E está sempre se capacitando, né? Porque, olha, quanto mais cursos você fizer,
principalmente, como a gente conversou agora há pouco, né? Não só na sua área, mas em outras áreas também, isso vai ser ótimo para você, porque, veja, um, um- você vai ter que fazer documentos, né? Por exemplo, o PGR, você precisa saber da língua portuguesa. Tem gente que não gosta de estudar português, mas você tem que saber escrever, né? Uma oratória para fazer um treinamento. Veja que se portar na frente de outro líder, né? De um gestor, de um supervisor, numa reunião. Então, comunicação, saber falar, ter uma boa oratória, né? Saber se portar. Então, assim, tem cursos, né, para isso também. Tem curso de escrita, tem curso de desculpa, criatória não, oratória. Tem vários cursos, né, que você vai precisar utilizar. Tem gente que diz assim, ah, não quero não, porque eu não vou usar isso para nada. Não, você vai precisar. Uma hora ou outra, né, você vai precisar. Então, assim, você já vai estar preparado para quando você chegar na empresa. Por exemplo, a gente falou sobre, na outra live, a gente falou sobre computação. Então, assim, a maioria das pessoas não sabe usar o computador, né? Mas não dá para você fazer as coisas no celular. Então, você vai pegar o seu celular pessoal e vai escrever um documento. Tá entendendo? Então, assim, saber mexer no Word, no Excel, fazer uma apresentação no PowerPoint, né, para quando você for fazer uma apresentação, quando você for fazer um treinamento, se você precisar, né, desses equipamentos, você vai precisar saber, né? Então, fazer um curso de computação, né, é importante também. Oratório, lógico que isso, assim, se você não tiver habilidade, né? Porque tem pessoas que têm uma oratória ótima, então tem pessoas que não precisam. Então, você tem que avaliar você mesmo, como eu sempre venho falando, né? Você tem que olhar para dentro de você, você tem que ver o que você necessita. Por exemplo, quem é tímido, quais as maneiras de você deixar de ser um pouco mais tímido, né? Entende? Então, eu não sei liderar, eu não tenho um espírito de liderança. Tem curso para liderança. Então, você tem que olhar para você, ver o que você acha que está faltando e que um técnico precisa, ou não só técnico não, qualquer área, qualquer. A gente está falando de técnico de segurança porque a gente está falando de segurança do trabalho, né? Mas se você for de outra área, você também precisar se comunicar, precisar escrever, então isso já serve para você também, né? Olhe para você mesma, veja o que você precisa, né, o que está faltando. Ah, poxa, eu fico nervosa quando eu vou apresentar. O que é que eu posso fazer antes para não ficar nervosa ou para não passar esse nervosismo para aquela pessoa que está me assistindo, né? Porque saber se arrumar também, ter postura, já falei, né? Mas andar arrumado, elegante. Tem pessoas que vão trabalhar, parece se não tivesse farda, acordar com a roupa que estava e ia trabalhar. Tá achando que a roupa não comunica, a roupa comunica, com certeza comunica, sabe? O jeito que você se veste, o jeito se você pintia o cabelo, se você não pintia, sabe? Isso tudo as pessoas observam. E tudo isso mostra, acaba, sabe, aquela coisa. Se você vê uma pessoa, isso é de todo ser humano, isso não é preconceito, não, do ser humano mesmo. Se você vê uma pessoa, assim, mais simples, e você vê um rapaz de terno, por um exemplo, bota os dois assim, sabe? Se você vê um de camiseta e um de terno, você vai achar que o terno vai para onde? Vai para a empresa. E o que está de camiseta vai para onde? Vai passear, vai para um shopping, vai para algum. Entendeu? Então, assim, a roupa, ela fala, né? Até porque cada ambiente que você vai, ela exige uma roupa. Por exemplo, você não vai de terno, você não vai de terno na praia, né? Então, porque na praia, lá tem a roupa adequada para você ir. Entende? Ah, eu vou passear no shopping, como é que eu vou? Entende? Qual o sapato que eu vou utilizar? Então, isso também importa. Querendo ou não, isso mostra uma seriedade, mostra que você está preparado, que você se arrumou para ir àquele lugar, para ir ao trabalho, que você se preparou. Então, tudo isso acaba comunicando, né? Então, o conselho que eu posso dar em relação a comportamento, que a gente fala bastante, que eu acredito que é um dos maiores desafios, é realmente lidar com as pessoas, gente, duas vezes que a gente falou, porque nós não conhecemos o outro, a gente não sabe quem é aquela pessoa, às vezes uma palavra que a gente fala nem é para ferir ninguém, nem nada, mas a pessoa acaba se ferindo, porque a gente não sabe quem é, né? A gente não conhece essa pessoa, e às vezes ela se sente, né? Então, isso também é importante, tomar cuidado com as palavras, né? Porque como a gente não sabe quem é o outro, no treinamento, saber falar, ter empatia, como a gente falou já sobre isso, né?
conseguir trabalhar em equipe, porque eu sei que trabalhar em equipe também é um desafio, né? Você trabalhar com o que a gente está falando, né? São várias pessoas, várias cabeças, vários pensamentos, idades diferentes, épocas diferentes, então você conseguir trabalhar em equipe para que todo mundo concilie, né? Chegar no consenso com tantas pessoas, às vezes um grupo com várias formações também. Então, se você chegar no consenso, né, é bem difícil, tem que chegar, né? Como a gente falou, não dá para agradar todo mundo, mas sempre quem vence é a maioria, né? Mas é aquela coisa, a gente tem que saber lidar com as pessoas, né? Enfim, eu acho que esse é o desafio maior, né, Jailson? Exatamente, professor. E, inclusive, aqui na sala falando, a gente tem que procurar nos aprimorar naquela parte da área que a gente sente mais dificuldade. Né? Ela falou, tocou no assunto em português, e aí esse ano eu já fiz 2 concursos públicos, né? Nenhum eu consegui passar, mas teve questionamento em matérias lá que caiu, que eu estudei, nas apostilas, inclusive naquele grupo que a senhora me mandou o link, que matérias ali que tende a ver com o curso de segurança do trabalho, né? Tem que estar dentro do contexto. Então, Sim. ali eu prestei curso para uma coisa, só que ao mesmo tempo meu conhecimento estava se expandindo para as duas áreas, né? E uma coisa que eu perdi muito tempo foi porque eu terminei meus estudos, né, meu ensino médio, em 2014, e eu passei 7 anos fora de uma sala de aula, né? Perdi bastante tempo e comecei a correr atrás desse tempo perdido ano passado, né? Fiz os cursos por fora, só que eu não tentei me especializar numa área, né? Então, estou correndo atrás do prejuízo agora. Né? Um conselho que eu dou é para que o pessoal que esteja terminando o ensino médio agora, ou que quer buscar alguma motivação para estudar isso, né? Não perca o tempo. Porque o tempo é o que a gente perde e ele não volta mais. E eu estou correndo atrás do prejuízo agora. Verdade. E outra coisa, né? Não apenas, gente, não só tem CLT. Você não precisa somente, não, vou trabalhar naquela empresa. Né? Você tem outros meios de você trabalhar. A gente, aqui nas lives que eu tenho feito aqui, muitos profissionais têm falado sobre isso, né? De você não se apegar, veja, você pode fazer um concurso público, né? Você pode ter a sua própria empresa, você pode ser perito. Então, assim, tem outras coisas. Então, explore, você pode fazer um concurso público, né? E é muito bom, porque, lógico, nem todo mundo quer empreender, nem todo mundo tem aquela veia empreendedora, nem todo mundo quer fazer um concurso público. Então, vá para outra coisa, né? Vá para outra área, porque a gente sabe que a concorrência é muito grande, né? Aí ela está falando aqui, Lei de Lima. Está falando aqui que existe muito do psicológico, né? O autocuidado, verdade. Isso. Mas assim, é aquela coisa, né? Lei de Lima. O próprio profissional, ele tem que ter essa consciência. Se a gente está falando de trabalhador, aí é aquela coisa do técnico fazer aquela conscientização para o trabalhador dele se cuidar. Mas é aquilo que a gente tem falado, né? Nem é todo mundo que quer se cuidar, né? Nem é todo mundo que aceita um conselho, veja. E já falou para ele, ó, coloca o EPI e ele faça o seu, entende? Então, assim, é aquela coisa de você também aceitar o trabalhador, no caso, né? Individualmente, cada um também aceitar se cuidar. Não adianta estar o tempo todo você mandando, dizendo para a pessoa se cuidar para que ela vá para tal canto e ela não deseja. Lógico que se tratando de trabalho, e um problema psicológico, que ele pode sim, o problema psicológico ele pode fazer com que o trabalhador ele venha ter um acidente de trabalho. A gente falou isso na live com a psicóloga Laura Pedrosa, ela falou sobre isso, né? Que o profissional, se tiver algum problema, ele pode sim causar algum acidente de trabalho, isso é lógico, né? Ele vai ficar desatento, ele não vai ter atenção naquilo que está fazendo. E se ele mexe com ferramentas, principalmente ferramentas daquelas de corte, né? Ou faca, pessoas que trabalham com esse tipo de objetos cortantes, perfuro cortante, assim, é um perigo. Então, essa pessoa tem que ser encaminhada através da empresa mesmo para se tratar. Ela querendo ou não, ela vai ter que ir, porque ela põe em risco tanto a vida dela quanto a vida de quem está ao redor, né? Então, assim, é feito ficar falando. Tem pessoas que são difíceis, infelizmente, de convencer, sabe? Então, por isso que eu tô falando, que a gente está falando aqui, que é difícil. É um
pouco difícil aí a conscientização. Acho que assim, é, trabalho de segurança do trabalho é a conscientização dos trabalhadores. Não só o trabalhador, mas também de muitas empresas, né? A gente falou na outra live que tem empresa que ela não quer gastar, que ela acha que segurança do trabalho é gasto, mas quando ela é processada, quando ela é colocada na justiça, que ela tem que pagar 30, 40, 120 mil reais, às vezes, ou mais, de indenização, aí é assim que ela começa a ver que era melhor ter pago, né, por aquele EPI que foi indicado, que era caro, feito determinados treinamentos, enfim. Depois que ele vê que, eita, o gasto é muito maior, aí sim ele começa a querer melhorar a empresa. E aí é nessa hora que o técnico de segurança do trabalho, com todo o conhecimento, porque tem que ter conhecimento, então não tem jeito. Não dá para você trabalhar apenas com o curso que você teve na escola, no curso técnico, então vamos embora e vou. Não, você tem que se capacitar sim. Tem que se capacitar. Não, não adianta, não. Eu terminei o curso, vou ficar com um diploma debaixo do braço. Isso é qualquer área, né? Lógico, mas a gente está falando de segurança porque segurança do trabalho, eu acredito que é algo muito forte, porque a gente lida com vidas, né? Pessoas podem morrer, né? Podem se acidentar, pessoas podem perder braço, perna, enfim, dependendo da atividade, né? E morrer mesmo. Então, tem que ter essa conscientização de você mesmo, que é o técnico, né? E do próprio trabalhador. Então, é por isso que o técnico está lá, né? Para conscientizar. Mas aí os trabalhadores têm que aceitar também, têm que colaborar, né? Então, é algo conjunto, né? Isso, né, Dejailson? Exatamente. Sobre o comentário que ela fez aí, professora, né? Tem que ter aquele psicológico. Antes de eu estar no meu trabalho atual, que eu trabalho hoje, já trabalhei um antes, e nesse trabalho, o meu colega de trabalho, ele era muito brincalhão, né? E aí, onde entra, a gente tem que observar o comportamento um do outro. E certa vez ele começou o dia para trabalhar e ele na dele, né? Só deu bom dia e ficou na dele. E aí eu já fiquei esperto, eu fiquei pensando comigo mesmo, ele não tá bem. E aí deu o tempo dele, a gente começou a trabalhar e tal, e ele sem falar nada. Aí quando deu um certo tempo do dia, na parte da manhã ainda, aí eu fui, sério, comecei a puxar assunto com ele, conversar com ele, e ele foi e se abriu comigo, né, que ele tava passando por problemas em casa, problemas pessoais, por isso que ele tava daquele jeito. Né? Ele disse, eu tô na minha, para não descontar em ninguém. E aí a gente foi e tal, e terminamos o resto do dia bem, né? Ali, através da conta da gente, ele já foi tirando o foco mais de problema de casa, já foi se contraindo um pouco. E aí é importante a gente ver o comportamento do outro, né? Ver que nem todo mundo ali que vai para trabalhar, às vezes acordou com o pé direito, né? Às vezes quer ficar na dele. A gente não pode chegar justamente naquela hora e querer tirar onda com alguma brincadeira de mau gosto. Não, a gente tem que dar o tempo de ver realmente o que está passando e que a gente pode ajudar, né? Não atrapalhar. Verdade. Às vezes o que a pessoa precisa é só de uma palavra, né? Às vezes um abraço, né? Uma conversa, e tem pessoas que ela não se coloca no lugar do outro. Por isso que eu falo da empatia, que a gente tem que se colocar no lugar do próximo, né? Imagina se você chegasse no trabalho e queria conversar com alguém, desabafar, enfim, às vezes é só isso que a pessoa precisa. E ela, às vezes, não tem aquilo em casa, não tem um amigo, não tem ninguém, e chega no trabalho e as pessoas ficam rindo, né? Ficam com brincadeiras chatas, muitas vezes, não entende, enfim, e acaba você ficando pior do que você já está. Então, assim, por isso que eu costumo dizer também que não seja, não queira fazer do dia do outro ruim, sabe? Se você não pode colaborar com ninguém, se você não pode ajudar, é melhor ficar calado, né? E assim, a sua atitude foi muito boa, viu? Porque você ajudou ele, né? E independente de ser técnico, veja, você é um trabalhador, trabalha com ele, você percebeu e você foi conversar com ele. Então, assim, essa sua atitude foi muito boa, né? Eu acredito que tenha ajudado muito ele aí, né? Nesse tempo eu não sabia nem o que era técnico de segurança do trabalho. Nesse que aconteceu esse fato. Mas assim, a gente tem que. Eu acredito que o técnico ele tem um perfil, sabe? Que esse perfil, esse olhar que você tem, ele é muito importante. Então, assim, de estar observando o ambiente. Veja, você viu a mudança dele. Nem todo mundo consegue observar a mudança de ninguém. E tem gente que é assim, entra no trabalho, trabalha e sai, entra e não quer saber de ninguém, não quer saber de nada. Então, essa pessoa, ela não.
não tem um olhar, né, diferenciado para estar observando o outro, de estar colaborando, de dizer, ó, fulano está passando por algum problema, vai lá ajudar, sabe, com um supervisor, com alguém maior, né, um líder, e avisar para alguém para poder para poder ajudar esse trabalhador, né? Então nem todo mundo tem esse olhar foi muito bom, né? Porque veja, a gente já vê que você tem uma percepção, né? O trabalhador não estava bem, você conseguiu identificar isso. E não é todo mundo que consegue fazer essa identificação, né? E você ajudou ele a melhorar o dia, né? Eu acredito, né? Mais algum desafio, Jair, que você acredita que tem nas empresas? Professora, Além no desse, momento, a gente falou bastante, né? Já vai dar 8 horas e o Instagram só deixa a gente ficar somente 1 hora aqui. Então, assim, a gente falou muitos desafios, né? A prevenção de acidentes, que é bem importante, a identificação dos riscos, né? Tanto esse risco, os riscos normais, né? Físicos, biológicos, mas também os psicossociais. Químicos, biológicos, ergonômicos. Isso, todos esses riscos que a gente identificou, saber se comunicar, falar com as pessoas. Então, assim, tem muitos desafios. Tem